A paz para todos. Amém. A paz para quem está me assistindo pelo Facebook ou vai me assistir pelo YouTube. Amém. Eu me chamo Thiago e hoje eu vou fazer um estudo bem básico sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou dar algumas referências bíblicas, a gente vai consultar a Bíblia, certo? Muito provavelmente eu estou planejando futuramente fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Mas, como o estudo demora um tempo, certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa mais leve. Mas por que eu estou falando sobre o batismo com o Espírito Santo? Eu segui um cara na internet chamado Daniel Mastral e tem quase todos os livros dele. Só que eu não sei o que está acontecendo com ele. Ele está mudando totalmente o foco. Parece que o cara quer ser o dono da verdade, quer mostrar a verdade absoluta. E recentemente ele fez um vídeo todo porcaria falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, como se isso fosse mentira. E eu vou mostrar na Bíblia, já que ele é muito democrático e não deixa as pessoas comentarem, eu vou falar hoje um estudo para que você não tenha dúvida, ninguém tenha dúvida o que é o batismo com o Espírito Santo. Amém? As pessoas que falam mal do batismo com o Espírito Santo, elas, não experimentaram realmente o que é o batismo com o Espírito Santo. 2, usam os repetidores da igreja, que as pessoas querem aparecer e começam a copiar línguas, como se todas as pessoas batizadas com o Espírito Santo são aquelas pessoas. Certo? E 3, essas pessoas de uma linhagem realmente que não crê no poder de Deus. Eu vou começar a fazer uma oração e depois a gente vai começar esse estudo básico. Senhor Jesus, obrigado por estar aqui mais uma vez nessa célula. Senhor, me inspira para poder hoje fazer um estudo, Senhor, que eu não possa falar de mim, mas eu possa extrair, Senhor, da Bíblia a melhor informação para os meus ouvintes, Senhor. Para quem está ouvindo, Senhor, ou para quem vai ouvir, Senhor. Esteja comigo nessa noite, esteja conosco nessa noite e esteja com todos que estão assistindo ou vão assistir depois. Amém. Então vamos lá. Eu vou usar o texto chave de Atos 2, que é a descida do Espírito Santo. O dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes ele aconteceu 50 dias depois da crucificação de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Ele desceu e as pessoas começaram a falar em outras línguas, as línguas estranhas. Amém? Amém. Vamos lá. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia o que falasse. 5. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Vamos lá. Tiago, mas aqui o texto está falando que quando o Espírito Santo desceu, eles receberam o dom de falar a língua dos caras lá, porque tinha uma festa nos dias de Pentecostes, então tinha judeus de outras partes que falavam outras línguas, falavam grego, falavam as línguas lá. Então quando eles viram os caras que falavam, tipo, o cara do nada começa a falar grego, ou o cara fala uma outra língua, certo? Eles começaram a se maravilhar. Como aquele cara aprendeu aquela língua? Isso não tem nada a ver com língua estranha. Opa, tem sim. A gente aprende a Bíblia nos detalhes. Eles aprenderam sim o dom de poder falar a língua dos caras quando foram batizados. Mas eles também falaram línguas estranhas. E onde está isso na Bíblia? No versículo 3. E foram
E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. O 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Primeiro receberam as línguas como de fogo e depois começaram a falar em outras línguas. Aí essas línguas são que eles falaram que o pessoal entendeu. Mas vamos lá. Hoje, muitas igrejas elas usam como assim, meta para o ministério a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Existem muitas igrejas que elas também usam aquela questão da imposição de mãos, que a pessoa coloca a mão e... Oi? Vela certa. Então, não, intercessão não, por exemplo, tem muitas pessoas hoje na igreja que tem aquele negócio de coloca a mão para ser batizado com o Espírito Santo. De onde surgiu isso? Eu fiz um estudo aqui no blog sobre a história da igreja. E na história da igreja existiu algo chamado a Rua Azusa. Agora é carro falando, agora é gente atendendo a porta. Não, mas engraçado é que só começa isso aí depois que a gente começa a aula. E olha que hoje começou mais tarde. E mesmo assim... Mas vamos lá. Então apareceu... Rapidinho. Foi? Não tem ninguém não, né? Não, bom então. Então vamos lá. É complicado, mas vamos lá. Voltando aqui Deixa então. Vamos lá então, voltando aqui ao raciocínio. A igreja pentecostal, ela prega muito o batismo com o Espírito Santo. E como começou isso? Isso começou por um camarada chamado Charles Fox Parham. E ele leu o livro de Atos e entendeu isso. Que o batismo com o Espírito Santo é línguas. Então ele começou a fazer imposição de mãos para que as pessoas pudessem receber o batismo com o Espírito Santo. E a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no início do século XX foi uma mulher, só não lembro qual é o nome dela. Amém? Amém. O batismo com o Espírito Santo, ele é conhecido como dom de línguas. Vamos abrir a Bíblia aqui, eu vou mostrar para vocês agora porque o batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. Atos 19. Atos 19. Deixa eu ver aqui. É 19 ou é 29? Deixa eu ver aqui. Versículo 6. Acho que é 18. De Paulo põe as mãos. Não, eu tinha marcado aqui. Será que é 20? Eu tinha marcado aqui, só que soltei o versículo. Deixa eu ver aqui. É 19 mesmo. É 19. Atos 19. Isso. Eu vou mostrar agora que o batismo com o Espírito Santo, ele é o falar em línguas. Atos 19. Eu vou ler o 1 até o 6. Amém? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Versículo 2. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós ainda nem ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, Paulo chegou lá para ensinar. E lá os caras não conheciam o Espírito Santo. Como hoje, muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo, mesmo sendo cristão. Agora, olha que coisa interessante que ele falou, no 3. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? Aí responderam: do batismo de João.
Amém? Então, mas a Bíblia diz que só tem um batismo. Mas se tem só um batismo, por que Paulo perguntou em que batismos foram batizados? Se ele perguntou em qual, é porque tem mais de um. Amém? É verdade. Então, isso é questão de interpretação. Então, Paulo perguntou, em que são batizados então? E eles responderam, do batismo de João. O que é o batismo de João? O batismo de João é o batismo de arrependimento. Quando a pessoa, nas águas, o batismo nas águas. Quando a pessoa está na igreja e ela ainda não foi batizada, ali tem um ritual que ela desce nas águas e se torna uma nova criatura. Amém? Amém. Então, isso é o batismo de João. Amém? Então, aqueles caras, quando eles ouviram Paulo perguntou para eles falaram assim, o único batismo que a gente conhece, que a gente foi batizado, é o batismo de João. É o batismo nas águas. Amém? 4. Uma coisa interessante também. O batismo de João, o batismo nas águas, só foi... Jesus Cristo nunca batizou ninguém no batismo de João. Não tem nenhuma passagem que mostra que Jesus Cristo batizou aquelas pessoas nas águas. Jesus não batiza as pessoas nas águas. Ele batiza com fogo. Ele mandava os discípulos dele. Mas ele, pessoalmente, ele nunca batizou alguém nas águas. Ele foi batizado por João Batista também. Então, João Batista falou que ele batiza com água, mas um que vai batizar ele com fogo. Jesus Cristo. Verdade. O batismo com o Espírito Santo, ele é o batismo de fogo também. E só Jesus pode batizar. Eu posso gostar muito da Juliana, posso gostar muito da minha mãe. E falar, mãe, vamos orar aqui para Deus batizar. Eu posso batizar minha mãe nas águas, posso batizar até uma pessoa nas águas. Mas eu não posso batizar ninguém pelo Espírito Santo. Porque não é eu, é só Jesus. Então quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, quando eu digo batizado, é batizado verdadeiramente, é o próprio Jesus que batizou aquela pessoa. Então muitas pessoas, por ter falta da experiência com Deus, talvez por ter uma fé morta, não compreende isso. Não recebe, e só porque ela não recebeu, ela começa a falar que aquilo não existe. Só porque a pessoa não recebeu, não quer dizer que aquilo não existe. Só porque tem pessoas que inventam línguas, isso não quer dizer que existe. Mas, segundo a ciência, ao falar em línguas, é a glossolalia. É um termo que é glossolalia. Mas se você pegar a glossolalia, se eu não estou enganado, essa palavra quer dizer adorarei. Existe um estudo na internet onde um pessoal lá da ciência foi ver realmente se o batismo com o Espírito Santo é coisa de Deus ou se é coisa da nossa cabeça. Amém? Então o que eles fizeram? Eles pegaram umas pessoas, colocaram alguns eletrodos na cabeça, que quando a pessoa falava, emitia alguma coisa, ondas, não sei como é que era. Então, primeiro eles pediam para as pessoas falarem. As pessoas falaram. Então, quando as pessoas falavam assim, oi, tudo bem? Ou alguma coisa, ou falar, se expressar, tinha lá no computador alguma coisa falando, que a pessoa pensou e falou. Mas, quando essas pessoas, agora pediu para as pessoas falar em línguas, e elas falaram em línguas, não tinha, o computador não apontava. Mostrando o quê? Que aquilo não é a pessoa. Aquilo é alguma coisa que Deus deu para a pessoa. Aquilo não é da pessoa. Aquilo é divino. Amém? Amém. Muitas pessoas acham que falar em línguas estranhas é no momento de empolgação do culto e a pessoa sai falando não. Paulo, ele fala isso. Se eu viesse até vocês e orar em línguas estranhas, ninguém entenderia. Isso quer dizer o quê? Eu posso chegar para vocês e orar em línguas estranhas. Tem a opção. Mas voltando aqui ao raciocínio. Paulo perguntou para os caras lá, em que batismo vocês foram batizados? E eles falaram, no batismo de João. Ou seja, tem mais de um batismo. Então, 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou
com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A proposta do batismo de João é arrependimento. Amém? E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. E estes eram todos uns 12 varões. Paulo pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Nós não conhecemos o Espírito Santo. Então, qual o batismo que vocês foram batizados? No batismo de João. No momento que Paulo coloca a mão, eles começam a falar língua estranha. Agora, vamos ligar os pontos aqui. Se o falar em línguas não é batismo, por que Paulo perguntou então que batismo foram batizados? Qual é a necessidade de Paulo perguntar que batismo vocês conhecem o Espírito Santo? Que batismo vocês foram batizados? No momento que a gente fala o batismo de João, calma aí. Ele botou a mão e aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Amém? Por que entendo que isso é um batismo? Porque está muito claro aqui no texto. Não há razão para Paulo perguntar para eles em que batismo eles foram batizados. Isso mostra que existe mais um batismo. Amém? E que o falar em línguas, ele é o batismo com o Espírito Santo. Por que Paulo ia falar de batismo? Para depois, calma aí, botar a mão nos caras. No momento que Paulo colocou a mão dos caras, eles falavam em línguas e profetizavam. Repare, falavam em línguas e profetizavam. Se você pegar o texto de 1 Coríntios 12, mostra o quê? Que a profecia ela é maior que as línguas. Amém? Vamos ver se eu acho aqui. 1 Coríntios 12. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Depois eu vou fazer um estudo sobre o Espírito Santo, eu vou poder falar. 12 é o 3 é o Faça o Meu Amor, que é complemento do 12. Uhum. E os 14 acho que também fala mais coisas também. Aqui, ó, 14, exatamente. Segui a caridade e procurai com zelo os melhores dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala senão aos homens, mas senão a Deus. Porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. 5, para reforçar o que eu estou falando aqui, que a profecia é maior que as línguas. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala língua estranha. Amém? Amém. A não ser que também haja intérprete para que a igreja receba edificação. Se a língua fosse, o cara fala espanhol, o cara fala grego, para que a igreja tem intérprete? Amém? Não, as línguas são outra língua que o cara recebe, tá bom, mas se o cara recebe, por exemplo, o cara recebe uma língua, e um alemão, se tiver um alemão na igreja, não precisa de intérprete, o alemão vai interpretar. Amém? Então, o 5, e eu quero que todos falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior que fala língua estranha. Primeiro, a língua estranha é maior dos dons. Por isso que eles primeiro profetizaram, por isso que quando Paulo colocou a mão neles, primeiro eles falavam língua estranha e depois profetizavam. O que isso quer dizer? A língua é um degrau para a profecia. Então, se você ainda não recebeu o dom de profecia, que só recebe o dom de profecia que tem o Espírito Santo. Eu já falei no estudo, no blog, que antigamente no Antigo Testamento, apenas os profetas profetizavam. Por quê? Porque tinha o Espírito Santo. Tudo no mundo onde tem profecia é vindo do Espírito Santo. Não existiria um profeta sem o Espírito Santo.
Pega aquela palavra de Moisés, que Moisés estava... o Espírito sai de Moisés e vai para os 70 anciões. Assim que o Espírito saiu de Moisés e foi aos 70 anciões, eles começaram o quê? Profetizar. Então as pessoas hoje querem ser muito usadas por Deus, não é errado isso não, mas buscando o Espírito Santo, a profecia vem. Amém? Amém. Amém. Mas, se você não tem ainda o dom de línguas, procure o dom de línguas. Se você já recebeu o dom de línguas, comece agora a buscar a profecia. Amém? A língua é um degrau para a profecia. E olha que coisa interessante. Eu quero que todos falem língua estranha, mas muito mais que profetizeis. Amém? Deus quer que nós tenhamos o dom de profetizar. Deus quer que nós tenhamos o dom de falar línguas estranhas. Ele quer nos batizar com o Espírito Santo. Ele quer fazer para na nossa vida. Amém? Amém? Só que existem pessoas que hoje, até na igreja, algumas tipos de cristãos estão matando nossa fé. Igual esse cara, que eu gostava muito dele. O cara cria um vídeo para falar mal que batismo com o Espírito Santo não existe. Meu irmão, isso sei lá, eu não vou falar aqui porque eu não vou falar o que eu não sei, mas isso é triste, meu irmão. É triste, muito triste. Deus quer se fazer presente. E para finalizar, esse estudo aqui, estudo básico, que a gente vai fazer um estudo, se Deus quiser, Deus vai dar esse estudo para mim sobre o Espírito Santo. Eu vou ler Joel 2:28. Foi isso que Pedro falou no dia de Pentecostes, e esse eu creio como o último sinal para a volta de Cristo. Porque muitas pessoas falam do falso profeta, falam da apostasia, mas não fala que nós estamos vivendo o maior tempo de avivamento que vai acontecer ou já está acontecendo na história. Amém? Esse é o tempo que Deus quer usar as pessoas para profetizar, para curar, para fazer muitas maravilhas em nome dele. Amém? Joel. Deixa para Joel, hein? Joel 2:28. E há de ser que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha a profecia aqui de novo. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Só profetiza que tem o Espírito Santo. Não existe isso. Só existe profeta se tiver o Espírito Santo, porque não é a pessoa, é o Espírito. E há de dizer que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas que Paulo falou aqui. Primeiro vem as línguas, depois a profecia. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. 30. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a parte A do versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para a gente finalizar essa aula aqui, estudo básico. O dia de Joel é o último sinal, que eu creio, da volta de Cristo. Amém. Nós estamos chegando, ou estamos no dia de Joel. Deus, Ele quer se manifestar na nossa vida, meu irmão. Na sua vida. Amém? Não escute esses caras, não. Amém? O Evangelho não é falar, não. O Evangelho é poder de Deus. É verdade. Jesus Cristo veio para quê? Para desfazer a obra do maligno. Verdade. Eu posso ter muita coisa errada, eu posso ter muita coisa contra a igreja, certo? Mas o meu objetivo não é combater a igreja, apesar dela ser uma instituição religiosa, uma instituição, sim, humana. Meu objetivo não é combater a igreja, é como meu irmão, eu abraço a causa dele, é unir essa igreja, porque não é a igreja que vai te salvar, amém? Mas as igrejas, por mais corruptas que sejam hoje, tem muita pessoa boa fazendo trabalho para Deus. Com certeza. E o mais importante, muita coisa
ali, muitas pessoas ali estão fazendo a vontade de Deus. Amém? E eu não quero fazer que nem o diabo, porque o diabo, ele divide as pessoas, ele divide para conquistar. Jesus não. Jesus ajunta. Então, por mais que eu tenha críticas da igreja, por mais que eu tenha críticas de muitas pessoas, a pessoa não crê em batismo do Espírito Santo, a pessoa não crê em milagres, a pessoa não crê. Amém, irmão. Eu não importo com isso, não. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, ficar discutindo o que a pessoa acredita ou não acredita. Eu sempre mostro o meu ponto de vista aqui. Nos estudos, no blog, eu sempre mostro o que eu acredito. Amém? Então, em vez de a gente ficar perdendo tempo, vamos buscar a Deus junto, vamos fazer a obra de Deus. Verdade. Porque quem sabe o que salva é Jesus Cristo, não é a igreja. Aleluia. Agora o cara fazer um vídeo para usar a influência que tem para falar mal que não existe o batismo com o Espírito Santo, algo que está tão claro aqui na Bíblia. Amém? Amém. Então eu vou encerrar essa aula. Amém. Segunda-feira meu irmão vai pegar aqui na célula. Eu tenho certeza, Jesus. O Senhor disse para mim Aleluia. que está chegando, Senhor. Amém, Jesus. E eu sei, Senhor Jesus, que as pessoas vão Estamos ver. esperando, Senhor. As pessoas vão ver, Estamos Senhor. aguardando, Paizinho. Senhor, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por essa célula, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado por todas as pessoas que puderam, pelo menos, parar 10 segundos Aleluia. para assistir, Senhor. Obrigada, Deus. Porque eu tenho certeza, Jesus, eu estou fazendo a minha parte. Muito obrigado, Senhor. Obrigada. Muito obrigado por tudo. Eu te amo, Senhor. Amém. Então eu quero agradecer por essa aula. Desculpa, Senhor, por não ter dado uma aula talvez melhor, Senhor. Mas eu fiz a minha parte, Senhor. Amém. Abençoe todos, Senhor. Que essa aula possa Pai. edificar a vida pelo menos de uma pessoa, Senhor. Aleluia. Amém.